Matematicamente, cientificamente falando, como você avalia a economia brasileira hoje? Gente, matemática, científica. Eu posso dar uma resposta? Eu perguntei porque você é um cara que manifesta opinião. Porque né? assim, é muito fácil falar que está horrível. Sim. Mas eu gostaria de ir um pouco além. Sim. Eu acho que é fundamental o que a gente está passando hoje, porque existe teses sendo testadas. A gente nunca tinha, até então, um governo de direita assumindo o poder e tratando a pauta liberal econômica, por mais superficial que ela tenha sido, foi o suficiente para demonstrar o resultado. Então, as empresas públicas dando lucro, o superávit aponta de todo, né, assim, inquestionavelmente em vários setores, segmentos econômico absurdo, uma série de fatores também relacionados à própria pandemia que atrapalharam bastante os números que tem que se levar em consideração, sim, a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas você teve lá um governo com um resíduo liberal, um pouquinho do liberalismo, que é o Estado mínimo e eficiência, que o Paulo Guedes conseguiu fazer de forma primorosa, na minha opinião, mediante as realidades das interferências políticas por parte do próprio presidente, por parte do próprio Congresso, as interferências jurídicas surreais que ocorreram no país, onde eles se tornaram cada vez limitados nos seus raios de ação e, ao mesmo tempo, conseguiram ter um resultado. E aí você tem hoje um governo que ele não pode reclamar de absolutamente nada, porque ele tem uma vida maravilhosa com o Judiciário, com o Congresso e com o Senado. Muito mais simples e muito mais fácil do que foi a do Bolsonaro. E eles aplicaram sua tese econômica e que essa tese ela está sendo validada e aprovada pelo Congresso, por mais absurdo que a reforma tributária seja, na minha visão, e que a natureza dela, eu explico de uma forma muito simples para quem tem preguiça de entender, que é uma reforma tributária que, ao invés de descentralizar a riqueza, ela está centralizando. Por que isso é um problema? Porque no mundo inteiro, o município ele tem muito mais noção de onde ele precisa gastar o dinheiro do que um presidente da República. O prefeito da sociedade, ele sabe muito melhor como que o recurso tem que ser gasto e de que forma que deve ser gasto, porque é onde estão os seres humanos, o cidadão, a população. Na sequência, vem o governador do estado, que tem uma noção territorial do seu estado mais apurada e consegue fazer a distribuição de verba para que aquele estado consiga ter um equilíbrio econômico também de forma sustentável. E, por último, viria a federação, né? O presidente, que tem aí hoje uma centralização de poder absurda e que, para aquele dinheiro sair de Brasília e chegar até aqui no buraco da sua rua, ele vai percorrer uma distância tão grande que aquele buraco ele só vai aumentar. E isso reflete a natureza da forma como este governo entende a economia, que ele quer centralizar poder para poder negociar com os governantes, com os prefeitos e com o Congresso e com o Senado. Isso no mundo inteiro já caiu por terra. Ninguém aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe quem é o presidente, primeiro-ministro, tem um nome diferente lá, da Suíça, por exemplo, porque é irrelevante. A democracia lá é tão pujante, o poder está tanto no cidadão, que eles em si, você perguntar para uma pessoa, um suíço, ele não vai saber quem é que está governando ele naquele momento. Se não me engano, uma Câmara de 7 pessoas que eles, a cada ano, um é substituído pelo outro. Então, assim, no final do dia, Leandro, quando você me pergunta da economia do Brasil, ela está maravilhosa, no sentido de mostrar para a população de uma forma onde ela tem uma dificuldade natural de entender sobre economia, mas ela entende da economia doméstica. Na prática. Né? A pessoa mais simples que está nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, ela faz a economia doméstica, ela cuida da sua conta pessoal. Então ela sabe que se ela tem 2, ela não pode gastar 3. E se ela gasta 3, ela vai se endividar com o banco e aquilo vai corroer o salário dela eternamente, ela vai ficar refém do banco. E é o que o Brasil é hoje. Ele é refém de uma dívida absurda, uma inflação que avizinha da pior forma possível, atingindo os mais necessitados e que, de fato, vai ser a forma deles entenderem o que é a visão econômica da esquerda. Porque a esquerda não pode discutir que ela não teve um ambiente adequado, o país foi entregue para ela com algumas dificuldades, sim, com alguns desafios, sim, mas nem se compara com aquilo que o Temer herdou da Dilma, por exemplo. Sim.
Então, a gente precisa deixar isso muito claro, porque aqui eu não estou dando uma opinião ideológica, eu estou falando só relacionado à matemática financeira, econômica, social. Ninguém aqui consegue falar que está se sentindo mais seguro. É uma senha arrecadatória desse governo, eles arrecadaram muito mais. Eu não acho problema isso. Eu sou contrário a quem critica o governo que arrecadar muito. Mas ele precisa devolver para a população à medida que ele está arrecadando. Então, ele aumentou a sua arrecadação, então melhorou a sua saúde, melhorou a sua segurança, melhorou a sua infraestrutura, a educação no seu país está melhor. Então, são questionamentos que é necessário ser feito, independente do seu olhar ideológico. E, cara, infelizmente, o amor não vai te dar uma picanha, o amor não vai te dar uma cesta básica, o amor não vai te dar, daqui a pouco, um emprego. Quando a gente vê o governo batendo no peito e falar que é o recorde de desemprego, cara, não é. Existe uma turma que está sendo sustentada por auxílios, que eu sou favorável a eles, mas que precisa de um plano de desenvolvimento econômico para que essas pessoas se livrem do auxílio. Sim. Não dá para você manter um programa social e bater no peito, se orgulhar dele cada dia que passa crescer mais. Significa que você não está conseguindo desenvolver economicamente o seu país, sua região. Então, são formas de você olhar para o Brasil que são simples e que não são ideológicas. Verdade. E qualquer um que está nos ouvindo agora, poxa, faz sentido a inflação? Ninguém vai falar faz. Por que a inflação existe? Porque o dono do supermercado é maldoso? Gente, não é a culpa do dono do supermercado, não é a culpa do dono do posto de gasolina, não é o intermediário que está levando a gasolina para o posto de gasolina, também não é dele a culpa. Existe literalmente um país hoje endividado de forma recorde e o reflexo é esse, a matemática comprova. É isso. A gente precisa deixar, o brasileiro precisa deixar de lado a